A história começa com um noticiário sobre Cha Jae-yoon, o CEO da Sunjin Produce. É por isso que o desempenho da nossa empresa tá caindo. Ji-hoo ouve isso e ferve de raiva, pensando, é de mim que ele está falando? Vendo Ji-hoo assim, Jae-yoon inclinou-se para a frente e perguntou, posso beijar-te? Sem deixar Ji-hoo responder, Jae-yoon tomou a iniciativa de o beijar. Nós estamos a namorar agora. Não estamos, Ji-hoo? Ji-hoo não resistiu, porque o seu corpo parecia dormente. Os lugares que os lábios de Jae-yoon tocavam estavam muito quentes. Ele já não conseguia manter-se sóbrio. Esta cena também foi gravada pelo telemóvel de Ji-hoo. Depois disso, Jae-yoon começou a beijá-lo intensamente, mas Ji-hoo, um pouco relutante, tentou afastá-lo. Foi só quando a mão de Jae-yoon tocou na sua parte de trás que Ji-hoo recuperou um pouco da razão e disse que não. Ele queria que Jae-yoon parasse imediatamente, mas por coincidência, Long Pao apareceu naquele exato momento e latiu, fazendo os dois congelarem. Jae-yoon explicou que não estava a bater no Ji-hoo. Quanto a Ji-hoo, ele aproveitou a oportunidade para tentar fugir, mas foi rapidamente apanhado por Jae-yoon. O seu rosto parecia lastimoso, enquanto prometia que não magoaria Ji-hoo. Mas Ji-hoo disse que ainda não estava mentalmente preparado. Ele estava feliz que seu esforço para trabalhar em uma grande empresa como esta foi recompensado. Combinado com a sua aparência assustada, isso amoleceu o coração de Jae-yoon. Ele levantou-se e afastou-se. Eu entendo. Desculpa. De repente, o nariz dele começou a sangrar. O que assustou Ji-hoo? Jae-yoon limpou com a mão, resmungando. Por que é que isto não para de sangrar? Mas ainda assim disse ao Ji-hoo para esperar por ele ali, que ele saía só por um momento. Um momento depois, Ji-hoo ainda não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Ele perguntava-se o que raio estava a fazer. Nesse exato momento, Jae-yoon, vestindo um roupão de banho, entrou apressadamente todo animado, até fez uma pose enquanto borrifava perfume. Em seguida, sentou-se como um rapaz tímido e inocente. Eu, na verdade, gosto de ti, Ji-hoo. Há muito tempo. O rosto de Ji-hoo estava inexpressivo porque ele estava completamente em choque. Desde a noite passada até agora, tudo tinha sido uma confusão total. Ele já não sabia o que fazer. Desde quando gostas de mim? Não me digas que. A expressão de Ji-hoo escureceu de repente enquanto ele perguntava lentamente ao diretor. A razão pela qual me arrastavas para tua casa todos os dias, perturbando a minha vida e o meu trabalho, foi porque... Mas o seu principal trabalho é calar a boca das pessoas que gostam de criar caso. Foi porque eu queria ver o secretário Choi por mais tempo, mas é verdade que no início eu estava aborrecido, por isso te chamei. Então, como Ji-hoo tinha tantas qualidades, ele acabou se apaixonando por Ji-hoo. Sem nem perceber, Ji-hoo ficou furioso, desejando que aquele cara não fosse seu chefe. Enquanto isso, Jae-yoon cobria o rosto corado de vergonha e dizia: Ai, que vergonha, vamos falar de outra coisa, tá? Você vai dormir aqui hoje, tá? Agora Ji-hoo se assustou. Dormir juntos? Ao lado, Jong Pao bocejou longamente, fazendo Jae-yoon ter que explicar que era só por causa do trânsito inconveniente. Porque Ji-hoo é uma pessoa extremamente preciosa pra mim. Eu vou esperar até que ele esteja pronto. Ji-hoo pensou por um momento e acabou concordando, para a imensa alegria de Jae-yoon. Ele se levantou para arrumar o quarto para Ji-hoo, mas de repente Jong Pao o bloqueou, fazendo-o cair em cima de Ji-hoo. Vovô, você está bem, Ji-hoo? É que a bunda do Jong Pao é muito grande, mas... Criar conteúdo para restaurar a imagem de Cha Jae-yoon e cuidar do cachorro, Long Pao. Por que Ji-hoo conseguia sentir tão claramente o volume de Jae-yoon tão firme? Envergonhado, Jae-yoon saltou para trás. Não. É por sua causa que ele está assim o tempo todo. Mesmo que eu tenha me virado, ele simplesmente não abaixa. Ele se contorcia todo para não ser descoberto. Mas de repente o coração de Ji-hoo palpitou um pouco e ele pensou. Esse desgraçado até que tem um lado fofo. Será que é por causa da bebida? Então se eu fizer isso, é compreensível. O que significava que Ji-hoo estava concordando em deixar Jae-yoon fazer aquilo. As lágrimas de Jae-yoon escorreram como um rio. Isso é a recompensa depois de tanto sofrimento, não é? Obrigado! Aquilo estava prestes a explodir. Ji-hoo ficou apavorado. Ele percebeu que havia se esquecido da verdadeira natureza de Jae-yoon. Logo depois, Jae-yoon tomou Ji-hoo para si. Ele se esforçou como um touro no arado, e quanto a Ji-hoo, embora tenha doído muito no começo. Logo em seguida, ele começou a gostar demais. Mesmo com Jae-yoon perguntando se ele gostava, Ji-hoo permaneceu em silêncio. Além disso, ele se sente como uma lata de lixo emocional. Como ele poderia admitir isso em voz alta? No dia seguinte, Ji-hoo acordou completamente exausto. Jae-yoon, parecendo culpado, disse que cuidaria de Ji-hoo, pois na noite anterior ele não conseguiu se controlar. Ji-hoo deu um sorriso forçado. Ele queria dizer para Jae-yoon não fazer aquilo, mas já não tinha mais forças.
Vendo aquilo, Jaun o amou ainda mais. Mordiscou a bochecha de Ji-Hoo e prometeu que da próxima vez não o machucaria. Ji-Hoo, sentindo-se esgotado, pensou: próxima vez? Ainda vai ter uma próxima vez? Sim, mas o celular dele estava sem bateria. Muda a cena. Ji-Hoo está conversando com alguém. Ele diz que não pode ir, porque precisa fazer hora extra, e que já deu o dinheiro para a viagem do irmão mais novo da última vez. Justo quando Ji-Hoo ia dizer algo mais, a voz de Jaun o chamou em voz alta, então ele teve que desligar. Ji-Hoo entrou correndo. Diretor, o que aconteceu? Jaun estava deitado na cama, fazendo uma pose de sereia convidativa. Minhas costas doem tanto, Ji-Hoo. Por favor, me ajude a levantar. Ji-Hoo ficou louco de raiva, mas disse a si mesmo para aguentar firme. Nesse momento, Jaehyun reclama que está muito entediado. Ele se aproximou e puxou a mão de Jaun para levantá-lo, e então Jaun aproveitou a oportunidade para roubar um beijo dos lábios de Ji-Hoo. Em vez de um obrigado, que tal um beijo? Naquele momento, Ji-Hoo ficou pensando. Ele deveria ter salvado os dados. Em seguida, vem a história de Jaehyun exigindo que Ji o ajudasse a se vestir. Ji-Hoo, com um olhar de peixe morto, não teve escolha a não ser ajudar até terminar de vestir Jaehyun. Ji-Hoo então suspirou e disse: Diretor, para ser mais preciso, foi porque eu estava bêbado ontem que cometi um erro. Ji-Hoo, você não me ouviu ontem? Vou dizer de novo. Eu gosto de Ji-Hoo e não tenho intenção de esquecer o que aconteceu ontem. Então podemos vestir a camisa agora, certo? Hey. Eu não acho que haja nada de errado com o nosso relacionamento. Eu gosto de Ji-Hoo e Ji-Hoo também gosta de mim. Nós estamos namorando. Não vamos nos casar imediatamente. Claro que eu adoraria me casar com Ji-Hoo agora mesmo. Ji-Hoo fica furioso, pensando que por causa dele perdeu 2 horas à toa e não conseguiu pregar o olho. Ji-Hoo, com uma expressão fria, pensou: que bobagem ele está dizendo. Esse cara nem sequer pensa na sucessão. Por que de repente ele se jogou em cima de mim? Ji-Hoo abotoou a camisa de Jaehyun, um botão de cada vez. Sem entender por quê, ele se lembrou do peito firme de ontem e sua mão, inconscientemente, começou a apalpar. Quando ele voltou a si, o rosto de Jaehyun já estava vermelho. Ele não hesitou e beijou Ji-Hoo imediatamente. E o devorou ali mesmo. Mas, de qualquer forma, ambos não estavam sóbrios. Por isso, não puderam ir trabalhar. Bêbado ou não, a verdade é que fazer aquilo com Jaehyun era incrível. No começo, ele ainda se justificava gravando vídeos, mas em algum momento, ele parou de procurar o celular. Ele sabia o que tinham feito, e feito de novo e de novo. O relacionamento deles agora era tal que bastava um olhar para se entenderem. Agora, o humor de Ji-Hoo não estava nada bom. Ele tinha feito aquilo com seu chefe. E ainda assim me le usa reclamar de tedio, justo quando Ji-Hoo sugere que ele vá saltar de paraquedas para desaparecer de vez. A pessoa que ele estava apunhalando pelas costas, apenas para se sentir bem. Isso não era moralmente problemático? De repente, Jaehyun apareceu do nada, levantou o rosto de Ji-Hoo e propôs: Ji-Hoo, quer fazer antes de comermos? Vendo aquele rosto cheio de expectativa, Ji-Hoo entendeu que era porque ele não queria que Ji-Hoo fizesse hora extra. Por isso, Jaehyun usou seu poder, enquanto Ji-Hoo apenas fingiu não saber de nada e deu um sorriso forçado. Ji-Hoo suspirou e recusou, dizendo que agora não podia. Jaehyun fez uma expressão triste, mas compreensiva. Então eu vou aguentar mais um pouco. Ji-Hoo franziu a testa. Será que Jaehyun aprendeu a se controlar por causa dele? Além disso, o jantar preparado por Jaehyun mudou de um prato francês que ele não conhecia para ensopado de atum, seu prato favorito. No começo ele ficou um pouco desconfiado, mas agora. Jaehyun perguntou a Ji-Hoo do que ele gostava nele. Ji-Hoo respondeu com firmeza: dinheiro. Então eu só preciso trabalhar para ganhar ainda mais dinheiro. O gerente Kim entra correndo para impedir essa ideia e começa a bajulá-lo. Eu já disse, não é? Eu gosto de tudo em Ji-Hoo. Dizendo isso, ele deu uns tapinhas no rosto de Ji-Hoo e riu baixinho. Ji-Hoo ficou perplexo. O coração de Jaehyun era realmente sincero, mas era tão lamentável. Mudança de cena. O gerente Kim, de 2 caras, bajulava o diretor Jaehyun na sua frente. Pelas costas, ele falava mal e não se esquecia de instigar Ji-Hoo, como se o quisesse para o seu lado. De repente, ele disse uma frase sem pé nem cabeça. Mesmo que eu não me preocupasse, tenho certeza de que você encontraria uma maneira de se virar sozinho. Realmente, os jovens de hoje são cada vez mais espertos. Ji-Hoo não entendeu. Como assim? Você está apenas fingindo. Outro dia, eu ouvi você falando ao telefone com o diretor. A vida pessoal do diretor será revelada na Assembleia de Acionistas, não é? Se tudo correr bem, quanto ele vai te dar? Eu posso ajudar, sabia? Nesse caso, você vai dividir um pouco comigo, certo? Ji-Hoo tremia.
Ele estava assustado e preocupado. Ele nunca pensou que mais alguém descobriria sobre isso. Perder o diretor seria uma grande perda para a nação. O senhor precisa proteger este corpo precioso. Ji-Hoo se levantou, dizendo que ia sair um pouco. No momento em que Ji-Hoo abriu a porta, pensando se... Jae-un já sabia, a silhueta de Jae-un já estava do lado de fora da porta, sem que ele percebesse há quanto tempo. Ji-Hoo ficou paralisado. O sangue em seu corpo parecia ter congelado. Ele estava aqui desde quando? Será que ele ouviu tudo? De qualquer forma, eu preciso me justificar um pouco. Mas quando ele levantou a cabeça, seu olhar vacilou e então ele cerrou os punhos e passou por Jae-un. Me desculpe. Nesse momento, o gerente Kim também se levantou apressadamente, explicando-se freneticamente e tentando culpar os outros. Ji-Hoo continuava a se lamentar. Jae-un, que estava em silêncio até agora, falou com uma voz fria. Gerente Kim, não importa o que o senhor tenha ouvido. Não deve revelar isso em lugar nenhum. Mas se eu testemunhar na Assembleia de Acionistas, será vantajoso para o diretor. Jae-un suspirou e lançou-lhe um olhar frio. O filho mais velho do dono do grupo Sung-jin está causando uma grande controvérsia online e espalhar coisas boas pelo mundo. Mas Jae-un não o elogia. Certo, fique em silêncio, se não quiser ser demitido e ficar em casa o dia todo. Sim, senhor diretor. Vá com cuidado. Mudança de cena. A mãe de Ji-Hoo batia na porta sem parar por quê. Ela recebeu uma notificação de que Ji-Hoo havia faltado por 3 dias sem permissão. Desse jeito, você vai ser demitido. Ji-Hoo nunca tinha sido assim. Ela repreendia Ji-Hoo sem parar. Dentro do quarto, Ji-Hoo permanecia deitado em silêncio, ignorando os resmungos constantes de sua mãe sobre as mensalidades do irmão mais novo e o dinheiro para a viagem dela à Europa. Os olhos de Ji-Hoo estavam sem vida. Um momento depois, ele se vestiu apropriadamente e saiu. Ji-Hoo, o que aconteceu? De qualquer forma, você precisa ir trabalhar, não é? Vou até a empresa e já volto. Ao ouvir isso, o rosto da mãe se iluminou completamente. Isso mesmo. É assim que se pensa, meu filho. Mas Ji-Hoo a interrompeu, dizendo que ia entregar. Pelo contrário, ele ainda repreende o gerente Kim, perguntando se ele já terminou seu trabalho ou se vai passá-lo para Ji-Hoo de novo, sua carta de demissão. O que há de errado com você? Você enlouqueceu? Gritou a mãe, mas Ji-Hoo não se importou. Ji-Hoo está farto de tudo, de uma família que só sabe depender dele. Mas ele não consegue simplesmente cortar os laços, então cometeu um ato desprezível contra Jae-un. Não havia outra escolha por ser pobre, mas mesmo assim, ele não podia continuar vivendo assim para sempre. Mas por mais que passasse dias pensando, ele se desiludiu ao perceber que tudo isso no final era apenas uma desculpa covarde, e a parte mais difícil era que a expressão magoada de Jae-un não parava de assombrar sua mente, fazendo-o sentir uma dor profunda. Nesse momento, Ji-Hoo vai ao encontro da irmã mais nova de Jae-un, que também é sua rival na sucessão. Você vai desistir? Se parar agora, não poderá fazer mais nada. Mas ainda pode cuidar de uma última coisa, certo? Naquele exato momento, Ji-Hoo percebe que esta é a sua chance. Ele havia gravado um vídeo de Jae-un repreendendo um subordinado mais velho. Ji-Hoo diz para prosseguirem com o combinado, pois ele já se demitiu. Ela parece bastante surpresa. Saindo do escritório, Ji-Hoo pensa que precisa encontrar um emprego primeiro. O Sung-ho ainda tem aquela churrascaria, não é? Senão ele pode começar trabalhando meio período numa loja de conveniência. Ele resolveria as coisas aos poucos. De repente, um barulho alto ecoa. Ji-Hoo olha curioso e vê que é Jae-un. Pensei que ele não vinha trabalhar a esta hora. Ao mesmo tempo, Jae-un também vê Ji-Hoo. Ji-Hoo abaixa a cabeça, pensando que felizmente ele parece estar bem. Para Jae-un, aquilo deve ter sido apenas uma aventura passageira. Mas de repente, Jae-un agarra a mão de Ji-Hoo e o puxa. Com um rosto lamentável e abatido, ele chama Ji-Hoo. Secretário Choi, olhe como você emagreceu tanto. Está só pele e osso. O chefe de departamento Kim fica chocado. Ele apressadamente guia os outros diretores para a sala de reuniões primeiro, enquanto os outros diretores parecem confusos. Isso porque a irmã mais nova dele, que também é sua rival pela herança da família, mas ainda arranja uma desculpa entre si de que Jae-un se preocupa com seus subordinados. Que líder atencioso! Enquanto isso, Jae-un continua a tocar o rosto de Ji-Hoo, lamentando com o coração partido. As olheiras também estão piores. Você não tem conseguido dormir? Mesmo que eu não te incomode mais à noite? O chefe de departamento Kim faz sinais continuamente, enquanto os funcionários ao redor se reúnem em grupinhos para fofocar. Ao ouvir isso, alguns diretores dizem que Ji-Hoo provavelmente foi forçado a fazer horas extras. Outros criticam Ji-Hoo por ser fraco. Ji-Hoo recuperando a compostura.
Puxa Jaeun para uma sala e fecha a porta, repreendendo-o com raiva por agir daquela maneira. E se surgirem rumores ruins? Mas Jaeun não parece se importar. Ele apenas pergunta repetidamente se Ji-Hoo está bem, dizendo que estava planejando ir à casa de Ji-Hoo hoje. Ji-Hoo suspira. Diretor, o que o senhor ouviu naquele dia era tudo verdade. Pediu a Ji-Hoo para gravar um vídeo de Jae-yoon durante a próxima reunião de acionistas. Sinto muito, diretor. No final, o senhor descobriu. Então o contrato foi cancelado. Mas como eu já tinha uma promessa com meu cliente, não posso testemunhar. A favor do diretor na Assembleia Geral. Sinto muito por isso. Primeiro, eu já entreguei minha carta de demissão, então se você quiser me processar. Demissão? Por que fazer isso? Como você sabe? Minha confissão naquela época foi uma mentira completa. Fiquei chocado quando descobri o vídeo que eu gravei. De qualquer forma, para o diretor, aquilo foi um erro. Jaeun rangeu os dentes e empurrou Ji-Hoo com força contra a parede. Por que você continua chamando isso de erro? Eu já disse para você não falar mais essas coisas. Jaeun chorava rios de lágrimas. Ele disse que retiraria a carta de demissão no dia seguinte. Ji-Hoo, por favor, volte ao trabalho. Venha para minha casa jantar e vamos passear com o Hong Pao. Se Jaeun for deserdado, ela ajudará Ji-Hoo a pagar todas as suas dívidas. Ele cozinharia uma refeição deliciosa para Ji-Hoo. E então começou a soluçar novamente. Disse que não se importava de ser apunhalado pelas costas, contanto que Ji-Hoo gostasse. Tudo bem se você não gosta de mim agora. No futuro, vou me esforçar para que você goste de mim. Terminando de falar, ele abraçou e beijou os lábios de Ji-Hoo vorazmente. Ji-Hoo tentou empurrar Jae-yoon, preocupado, dizendo que estavam na empresa. E se Jae-yoon fosse pego? Mas Jae-yoon estava com tanto medo de perder Ji-Hoo naquele momento. Então ele não deu ouvidos. Desabotoou a camisa de Ji-Hoo e beijou seus 2 mamilos. Com uma mão, ele ajudou os dois, enquanto se apressava e pedia desculpas por não saber que Ji-Hoo estava passando por dificuldades financeiras. Disse que não havia problema em Ji-Hoo se demitir. Ele assumiria a responsabilidade pela família de Ji-Hoo até que tudo estivesse resolvido. Jae-yoon olhou para Ji-Hoo, que chorava, mas parecia uma casca vazia, sem alma. Ele tem os juros mensais do empréstimo, despesas de subsistência. Ele se assustou ao perceber o mal que acabara de fazer a Ji-Hoo, enquanto Ji-Hoo se afastava cambaleando. Jae-yoon não conseguiu dizer mais nenhuma palavra, e assim Ji-Hoo foi embora, exausto. Mas ele se sentiu aliviado porque aquele relacionamento finalmente havia terminado. Não sabia se era um sentimento de culpa, mas agora realmente tinha acabado. Hoje, Ji-Hoo estava trabalhando em uma loja de conveniência. Então seu telefone tocou. Alô, senhor Choi Ji-Hoo? Você trabalhou no grupo Sungin, certo? Sim, está correto. Sou repórter do Jornal de Economia. O boato de que você está namorando o filho do grupo Sungjin é verdade? Depois disso, uma sucessão de jornais e youtubers ligaram para perguntar a Ji-Hoo sobre seu relacionamento com Jae-yoon, e também se as coisas que Jae-yoon postou nas redes sociais eram verdadeiras. As contas do hospital dos pais, a mensalidade escolar do irmão mais novo, tudo isso ele pode resolver com um único vídeo. Acontece que ele estava soluçando em seu vlog, dizendo que sem Ji-Hoo ele não conseguia cozinhar. Além disso, quando bebia, ele dizia que sentia falta de Ji-Hoo, e até mesmo seu amado filho, Long Pao, foi arrastado para essa história. Ou o fato de Jae-yoon ter postado uma foto de Ji-Hoo em sua página pessoal com uma hashtag de saudade. Mesmo assim, Ji-Hoo depois descobriu que por causa do escândalo de Jae-yoon, a decisão sobre o herdeiro já havia sido tomada. Ele se tornaria o próximo dono do grupo Sungjin, mas ainda haveria uma competição acirrada. Até o último minuto, apesar do escândalo pessoal, soube-se que Jae-yoon nem sequer participou da reunião de acionistas desta vez, e Ji-Hoo não conseguia entender. Seu coração batia muito rápido enquanto ele corria para a casa de Jae-yoon, vendo-o dormir no sofá com Long Pao ao lado. O coração de Ji-Hoo também se acalmou. Como ele podia dormir tão profundamente depois de passar por um choque tão grande? Ah, por que ele é assim? Seu tolo neurótico, pensou Ji-Hoo enquanto olhava ao redor. Agora, revendo o vídeo, ele ainda não é dramático o suficiente. Ji-Hoo decidiu cozinhar para Jae-yoon primeiro, mas Long Pao ao lado começou a choramingar. Ele segurava a coleira na boca como se quisesse dizer me leve para passear, então Ji-Hoo teve que ceder a Long Pao. Ele parecia muito feliz por estar do lado de fora, mas enquanto passeavam. De repente, ele ouviu a voz de Jae-yoon em pânico procurando por Long Pao. Long Pao, como o papai pode viver sem você? Vendo Jae-yoon soluçando no meio da rua daquele jeito. Long Pao também latiu uma vez como um sinal, e então correu em direção a Jae-yoon, abanando o rabo. Naquele momento, Jae-yoon também avistou Ji-Hoo, seus olhos se arregalaram, marejados, enquanto chamava o nome de Ji-Hoo, pelo qual ansiava dia e noite. Mas logo depois, ele fez beicinho, magoado, enterrou o rosto nos joelhos e chorou até tremer.
As pessoas ao redor começaram a cochichar, imaginando que fazia muito tempo que Long Paul não saía de casa. O pelo dele está todo emaranhado e o dono tem chorado tanto. Ao lado, o gerente Kim está xingando Jae-yoon em silêncio, bem na hora. Ji-Hoo ficou um pouco envergonhado. Ah, diretora, eu só levei o Long Paul para passear. Desculpe por ter te assustado. Vamos para casa primeiro, está bem? De volta em casa, Jae-yoon estava enrolado em um cobertor como um casulo, ainda soluçando sem parar. Ji-Hoo trouxe uma bandeja de comida e perguntou: "Você ainda não comeu nada, certo?" "Eu não sei cozinhar comida francesa, então fiz sopa de atum, coma um pouco." Jae-yoon, desanimado, pediu desculpas a Ji-Hoo por tê-lo magoado da última vez. Ele só queria resolver as coisas que preocupavam Ji-Hoo, então não pensou nos sentimentos dele. Desde pequeno, tudo sempre foi preparado para ele, mesmo que ele não quisesse. Esta é a primeira vez que ele encontrou algo que realmente queria ter. Ele pensou que já o tinha em suas mãos, mas não esperava que escapasse. Por isso, ele ficou apavorado e não conseguiu se controlar. Não, eu realmente sinto muito, de verdade. Ji-Hoo acha a cena de Jae-yoon fazendo uma comparação com um homem de uns 40 anos terrível. Jae-yoon aparece e anuncia que é hora de tosar o Long Paul. O gerente Kim se assusta e se levanta de um pulo enquanto Ji-Hoo: "Pelo contrário, sou eu quem deveria dizer isso, o diretor não precisa se desculpar, não precisa boar." Ji-Hoo suspirou e gritou: "Como assim nada? Por que você está se desculpando quando foi você quem foi enganado? Por que está me deixando tão sem jeito assim? Você gosta de me transformar na pessoa má por acaso? O diretor é realmente uma pessoa incrivelmente infantil e imatura, sabia? Fazer meu coração bater mais forte, me olhar desse jeito, você gosta disso porque gosta de mim. Fui eu quem te enganou." De repente, Ji-Hoo foi empurrado e voou direto na direção de Jae-yoon. Acontece que foi Jong Paul quem fez isso. Ele latiu como se quisesse dizer para não brigarem mais. Ji-Hoo ficou envergonhado. Jae-yoon ficou em silêncio por um momento, então disse com a voz rouca: "Gosto. Eu gosto muito de você. Eu desejo ter você desesperadamente." Foi por volta do inverno do ano passado. "Você se lembra do que disse enquanto assistíamos a um filme na minha casa? O parque que visito todos os dias parece tão bonito. Você não se sente culpado por uma pessoa como essa?" Mudança de cena. Tantos personagens principais do filme se apaixonando. É uma sensação tão revigorante estar ao lado da pessoa que se ama. "Eu ouvi você dizer sobre aquele filme que a minha casa também era tão bonita quanto o parque do filme." Ao ouvir aquelas palavras, o coração de Ji-Hoo bateu tão rápido que ele não conseguiu se conter e beijou Jae-yoon. Depois disso, Ji-Hoo teve uma noite intensa com Jae-yoon e ainda por cima tomou a iniciativa. Ele também foi honesto com seu próprio coração. Acho que acabei gostando do diretor. Mudança de cena. Jae-yoon, todo animado, posta uma foto de Ji-Hoo e Jong Paul em seu perfil pessoal. Abaixo, uma enxurrada de comentários de felicitações. Ji-Hoo vê a postagem e, irritado, liga para Jae-yoon: "Eu disse para não postar. Sim, é que eu queria me exibir." "Ah, que vergonha. Você está tímido, é?" "Ji-Hoo, você é tão fofo." "De qualquer forma, sua mudança correu bem?" "Sim, já terminei. Agora estou em frente à casa." De repente, Ji-Hoo fica em silêncio, pois em frente à casa há uma coroa de flores incrivelmente brega. Ji-Hoo olhou para os pelos de pau caindo em tufos e suou frio. Não importava o que o diretor fizesse. E ainda por cima, assinada pelo gerente Kim. Nesse momento, Jae-yoon e Jong Paul também chegam, e ele chama animadamente por Ji-Hoo. "Eu disse para o diretor não vir. Mas hoje é seu primeiro dia morando sozinho, então é claro que eu tinha que vir." Então, ele faz uma cara tímida e diz: "Esta será a nossa casa de recém-casados." Jong Paul também acena com a cabeça em concordância, até o momento em que entram na casa. O rosto de Jae-yoon ficou pasmo por ser tudo tão simples. "O que foi?" Seu rosto está dizendo claramente: "Não acredito que alguém vive num lugar como este." Jae-yoon se sente culpado e diz: "Uau, é tão pequeno e arrumado." Ainda assim, este foi o melhor lugar que consegui encontrar perto da casa do diretor. É recém-construído, então está bem limpo. Jae-yoon se aproxima e dá um beijo estalado no rosto de Ji-Hoo. Ainda está de dia. "Ji-Hoo, você é tão fofo que eu não consigo me segurar. Eu só fiz isso por conveniência, não é pra você se sentir agradecido ou algo assim? Você está mentindo de novo por vergonha, não é? Foi porque você gosta de mim que comprou um lugar tão perto, não foi?" Parecia que ele estava esfolando um rato. "Não se preocupe. Ji-Hoo, você é lindo de morrer." Antes que pudesse terminar a frase, Jae-yoon o empurra avidamente para a cama. Ji-Hoo entrou em pânico. Espere um pouco." Mas Jae-yoon não lhe deu ouvidos e continuou a apalpar. "Lo." Ji-Hoo suspirou e disse para fechar as cortinas. Era tudo o que Jae-yoon precisava para abraçá-lo. Pronto. Agora que ninguém mais está vendo, vamos começar. Vamos ver o quão excitado o Ji-Hoo está. Olhe só para isso.
Parece que basta um leve toque para ele chegar ao seu limite. Assim que eles estavam prestes a começar a ação, Gong Pao começou a latir ruidosamente e correu para fora. Ji-Hoo quis ir atrás dele, mas Jae-eun não o deixou. Ele já tinha imobilizado Ji-Hoo. E ainda elogiou Gong Pao. Muito bem, leite mais alto para abafar os gemidos do Ji-Hoo. Então ele perguntou o que Ji-Hoo mais gostava nele. Mesmo envergonhado, Ji-Hoo disse que, contanto que fosse Jae-eun, ele gostava de tudo. Satisfeito, Jae-eun disse: "Eu te amo, Ji-Hoo." A cena muda para Jong Pao se sacudindo sem parar, espalhando pelos por todo lado. Desde que o Pao goste, está tudo bem. Ao mesmo tempo, ele também disse que se Ji-Hoo tocasse: "Jong Pao, pare de se sacudir. Assim não dá. De agora em diante, a tosa do Jong Pao será feita na minha casa. Por quê? Não podemos deixar pelos de cachorro espalhados pela casa do Ji-Hoo. Meu amor tem que ser sempre arrumado e lindo. Mas Jae-eun, você pode tirar os pelos pra mim." Jae-eun riu e abraçou Ji-Hoo. "É verdade, não é? Meu amor é um gênio. Eu vou tirá-los pra você por toda a vida." Pao gostaria muito, mas se fosse ele, o bicho com certeza ficaria apático. Ji-Hoo ficou sem palavras. Que tipo de besteira ele está falando? Depois que terminaram de comer, Ji-Hoo queria ir pra casa, mas vendo a situação, parece que ele teria que ficar preso aqui até o amanhecer novamente. E agora, ele tinha que servir a Jae-won assistindo a um filme, e ainda por cima, um filme de romance. A mídia está focando sua atenção em Jae-won na batalha. Secretário Choi, você entende mais de filmes, não é? Eu não sei muito, porque não tenho assistido ultimamente. Ah, é mesmo? Por que você não assiste? Ji-Woo ficou em silêncio. Na verdade, quando era mais novo, ele sonhava em se tornar um diretor, mas a realidade lhe deu um tapa doloroso na cara. E então, quando os vídeos no YouTube se tornaram conhecidos, ele foi subitamente nomeado para o cargo de secretário do diretor. Ele nunca pensou que se tornaria um vlogger para limpar a imagem desse diretor maluco. E assim, Jae-won assistia ao filme muito concentrado, sem esquecer de fazer comentários entusiasmados. Enquanto isso, Ji-Hoo estava muito entediado e decidiu fazer o backup de alguns vídeos. Depois, ficou com muito sono, pois só tinha dormido 2 horas hoje. Ele se perguntava quando conseguiria pagar todas as suas dívidas, e o tempo passou até o filme acabar. Jae-won comentou sobre o filme, e de repente percebeu que Ji-Hoo havia adormecido em algum momento. Ele olhou fixamente para Ji-Hoo e sorriu com ternura. De repente, ele notou o celular na mão de Ji-Hoo, pela sucessão que se aproxima, mas parece que Jae-won não está nem um pouco preocupado. Mudança de cena. Ji-Hoo acordou e achou tudo muito quieto. O filme já acabou? Ele precisava ir para casa rápido para poder ir trabalhar amanhã. Então, de repente, Ji-Hoo se assustou ao perceber que seu celular estava na mão de Jae-won. Ji-Hoo levantou-se num pulo, assustado, o que chamou a atenção de Jae-won. "Você acordou? Eu acidentalmente vi que seu celular estava ligado. Tem muitas coisas surpreendentes aqui, não é? Não parece ser para o vlog. Por que você gravou esses vídeos?" Ji-Hoo sentiu um calafrio ao se lembrar da série de dívidas que o esperavam para serem pagas. Justo quando Ji-Hoo não sabia como se explicar, Jae-won falou: "Qual é, secretário Choi? Você gosta de mim? Como uma tábua de salvação." Ji-Hoo aceitou na hora. Sim, eu gosto do diretor." Então Ji-Hoo congelou. Ferrou. Ele admitiu sem pensar. Mas parece que Jae-won ficou muito feliz com isso. Seu rosto se iluminou e ele perguntou de novo. Em vez disso, ele tem tempo de sobra para gravar um vlog de culinária, o que deixa Ji-Hoo sem palavras. É mesmo? Isso é um pouco embaraçoso. Eu não entendo muito bem os sentimentos de um homem. Ji-Hoo, com o rosto pálido, disse que estava apenas a falar durante o sono. Pediu ao diretor para esquecer e desejou-lhe uma boa noite. Mas sem dar a Ji-Hoo a chance de escapar, Jae-yoon o segurou, com o rosto todo animado. "Secretário Choi, se eu não sei de algo, eu vou descobrir sobre isso, está bem?" "Ah não, eu estava apenas a sonhar, diretor. O seu amor por mim. Aparece até nos seus sonhos, não é mesmo?" Ji-Hoo ficou sem palavras, ele só queria fugir dali o mais rápido possível. Mas como estava a aparência de Jae-yoon naquele momento? Ele estava todo corado e atrapalhado. "Eu não sabia que o secretário Choi gostava de mim, então peço desculpa por não ter entendido os seus sentimentos. Eu vou sair com o secretário Choi, assim podemos conversar mais um com o outro." No dia seguinte, Jae-yoon apareceu com um terno elegante e um enorme buquê de flores. Ele disse que os funcionários não têm tempo para comer esse tipo de prato. "Bom dia, secretário Choi. Não está com fome? Depois de comermos, vamos ver um filme, está bem?" A expressão de Ji-Hoo era sombria. Este desgraçado enlouqueceu de vez. Ji-Hoo respondeu com uma cara fria. "Estou a trabalhar, senhor diretor." Mas Jae-yoon insistiu, sussurrando. "Vamos ao encontro, está bem?" Ji-Hoo estava a ficar furioso. Ele teve que prometer encontrar-se com ele depois do trabalho para que ele se acalmasse. Jae-yoon imediatamente pulou de alegria, comemorando o encontro noturno. Que demais!
Mudança de cena, Jain observava animadamente Ji-Hoo a escovar os dentes de Long Pao. Antes, quando eu escovava os dentes dele, ele mordia-me, mas agora ele está muito bem comportado. Gostas tanto assim do Ji-Hoo, pequeno? Eu também fui mordido por ele. Apesar disso, Ji-Hoo ainda não conseguia acreditar. Estava mesmo a sair com Jaeun, mas ele ainda não entendia por que Jaeun tinha concordado em sair com ele. Jaeun parece surpreso, hein? Como eles conseguem ter saúde sem tomar café da manhã? Claramente ele só gostava de sair com mulheres loiras. Ah, não entendo mesmo. Talvez ele devesse se acostumar aos poucos e tirar uma foto mais tarde. Afinal, Jaeun é do tipo que se interessa e se cansa rapidamente. Então provavelmente ficará tudo bem, certo? Assim que Ji-Hoo entregou o copo de vinho a Jaeun. Jaeun saltou como uma mola, como se tivesse levado um choque. Acontece que ele estava envergonhado. Como estamos num encontro, um toque assim é skinship. Ji-Hoo ficou paralisado, a pensar o que diabos este tipo estava a dizer. Espere um pouco. Skinship? É? Ji-Hoo pareceu ter uma ideia, ele pegou no telemóvel e começou a gravar um vídeo secretamente. Se for um vídeo de skinship com um homem, essa será uma chave importante. Para ganhar a herança. Mas a consciência de Ji-Hoo pesou. Se fizesse isso, seria cruel demais. Mas então a sua razão deu-lhe um estalo. Não, ele não podia continuar a viver assim. Uma vez que começou, tem de ir até o fim. Vamos acabar com isto rapidamente. E assim que Jaeun agitou o seu copo de vinho, prestes a falar. Sempre foi assim. Haha, entendi. Ji-Hoo agarrou-o pelo colarinho e puxou-o com força. Com isso, o vinho no copo de Jaeun derramou-se sobre Ji-Hoo. Os dois assustam-se de repente. Ji-Hoo, estás bem? O rosto de Ji-Hoo, vermelho por causa do álcool, respondeu vagamente, estou bem. Quanto a Jaeun, ele desapertou rapidamente o cinto de Ji-Hoo. Jaeun disse para deixar que ele resolvia. Agora Ji-Hoo estava tão bêbado que já não estava sóbrio. Ji-Hoo ficou paralisado, sem saber como reagir. Comparado a um beijo, assim dá pra ver melhor, não é? Quanto a Jaeun, ele viu que a pontinha do Ji-Hoo também já estava molhada. Ele disse que lhe emprestaria as suas roupas, mas a sua mão atrevida tocou no amiguinho do Ji-Hoo. Sendo tocado de forma tão natural, Ji-Hoo assustou-se, recuperou um pouco da sua sanidade e gritou. Diretor! O rosto de Ji-Hoo estava completamente vermelho. Ji-Hoo, já estás duro. Ji-Hoo não conseguia acreditar. Será que ele estava mesmo duro? Jaeun não conseguiu resistir e começou a massagear Ji-Hoo, com a desculpa de que o seu membro era bonito demais. Ji-Hoo tremeu, o seu corpo contorcia-se como se estivesse muito excitado e, claro, ele estava mesmo a gostar.